Nos últimos 6 anos, os meios alternativos de solução de conflitos passaram a ter uma forte presença na realidade brasileira. Agora surgem as câmaras privadas de conciliação, mediação e arbitragem para dar maior celeridade. O que são essas câmaras e como funcionam? Esse é o principal tema de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. Para falar sobre o assunto, nós vamos conversar com o desembargador Saulo Veciani Pena, terceiro vice-presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e coordenador do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos. Ele é magistrado há 28 anos e já passou por 4 comarcas: Ferros, Monte Carmelo, Governador Valadares e Belo Horizonte, onde está há 22 anos, dos quais 6 como desembargador. É autor do livro Controle e Implementação Processual de Políticas Públicas no Brasil e também professor de Direito Internacional, Público e Processual Civil na PUC Minas. Doutor Saulo, obrigado pela presença mais uma vez aqui no Pensamento Jurídico. Obrigado. Nós teremos também aqui os quadros Pensamento Universitário, que estudantes de Faculdade de Direito me ajudarão a entrevistá-lo. E também o quadro Pensamento Literário, que o senhor fará indicações de leitura para os nossos telespectadores. Mas o nosso tema de hoje são essas câmaras privadas de conciliação e mediação. O que vinha a ser exatamente essa proposta? Ela acontece fora do judiciário? Na verdade, acontece fora do judiciário, mas com fiscalização e controle do Poder Judiciário. Não obstante o Poder Judiciário tenha como função específica a atuação jurisdicional, quer dizer, a decisão de conflitos de interesse mediante a autoridade do juiz, hoje o Judiciário também tem como política nacional o controle e a fiscalização dos chamados métodos mais adequados de solução de conflitos. Quais são esses? Com a busca da paz social, que são, na verdade, a conciliação e a mediação. E também nós temos aí a arbitragem como um outro método, embora este realmente completamente fora da atuação judicional, da atuação do Poder Judiciário. As câmaras privadas, elas não têm participação de juízes, necessariamente, diretamente, né, desembargadores, nem servidores. Mas o judiciário credencia, delega isso para outras pessoas fazerem isso. Quem pode participar? Na verdade, o Poder Judiciário ele faz o controle disso mediante o cadastramento junto aos NUPMECs, né, que, como você leu, são os núcleos permanentes de métodos de solução de conflito. Hoje, no Tribunal de Justiça, já é uma realidade como órgão do tribunal. E eles se cadastram no tribunal mediante a aprovação dos seus requisitos, que são previstos na legislação própria, seja na resolução 125, como também na resolução do Tribunal de Justiça, 502, que inclusive tem em vias de modificação, como também de acordo com o Código de Processo Civil. Os requisitos são aqueles de pessoa jurídica, de apresentação de documentação, de viabilidade, de funcionamento, etc. Ou seja, são empresas, escritórios de advocacia. Quem é que pode se cadastrar? Que grupos são esses? Não, podem ser empresas ou escritórios de advocacia, são pessoas jurídicas e que tenham em seus quadros mediadores e conciliadores que estejam já cadastrados no NUPMEC e também nacionalmente no Conselho Nacional de Justiça. O objetivo então inicial seria desjudicializar esses conflitos, né, e tentar aí reduzir ou não aumentar esses mais de 100 milhões de processos que tramitam na justiça brasileira hoje. Orion, na verdade, o que se espera com os métodos chamados hoje métodos mais adequados de solução de conflito, como eu me referi, conciliação e mediação, de fato, num primeiro momento, é até a redução desse um grande número de processos, como você se referiu. Mas eu digo que a gente deve se buscar mais, que na verdade é uma outra via de acesso ao cidadão para a solução dos seus conflitos e a busca da paz social. Evitar essa excessiva interferência, presença e participação do Estado na vida das pessoas, se elas podem resolver por conta própria, por autocomposição, que é o termo que é usado, não é isso? Exatamente. Os sistemas autocompositivos é um sistema onde que aquelas pessoas que estão em conflito, elas buscam resolver os seus próprios problemas. Evidentemente que o Estado tem que estar presente justamente para fiscalizar e controlar isso e ter um espaço organizado, adequado, para que isso funcione institucionalmente. E a legislação permite que
órgãos não públicos façam mediação, homologação de situações de conflitos, assim, por exemplo, uma pensão alimentícia? Na verdade, no caso de homologação, há necessidade de que o juiz o faça. É por isso mesmo que existe a fiscalização das câmaras privadas de mediação e conciliação por intermédio dos NUPEMECs. Se houver necessidade de homologação do acordo, haverá necessidade da presença do juiz para homologá-lo, seja na fase que antecede o processo, ou seja, eventualmente, quando o processo já é em andamento. Aí sim, então, é que há necessidade do juiz comparecer para homologar os acordos. E nessa fiscalização que o judiciário faz dessas câmaras, tem que verificar se existem pessoas ali capacitadas para conduzir esses métodos alternativos de justiça. Na verdade, as pessoas, sejam mediadores ou conciliadores, somente atuarão se estiverem capacitados. E essa capacitação é reconhecida na medida em que houver o cadastramento dos mediadores e conciliadores, tanto junto aos NUPEMECs como também junto ao CNJ. Muito bem. Doutor Saulo, vou fazer um intervalo. Gostaria que no próximo bloco o senhor contasse para a gente que tipo de conflitos na área do direito podem ser resolvidos, solucionados por essas câmaras privadas de conflitos aí. A gente volta então em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Amages. Participe de nosso programa pelo e-mail pensamento@amages.com.br. Hoje estamos discutindo os métodos alternativos de solução de conflitos e o surgimento das câmaras privadas de solução de conflitos. O nosso entrevistado é o desembargador Saulo Verciani Pena, que é terceiro vice-presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e coordenador do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos. Doutor Saulo, deixei para o senhor uma questão no bloco anterior a respeito da abrangência dessas câmaras privadas. Que tipo de conflitos elas podem solucionar na área do direito? Não há impeditivo para a solução de qualquer conflito. Podem ser conflitos de natureza civil, conflitos de natureza criminais e até conflitos de natureza administrativa. Evidentemente, tudo dependerá da disponibilidade também do direito que está em jogo. Quer dizer, se nós tratarmos aí da questão, por exemplo, criminal, nós teríamos que ver qual que seria a disponibilidade do direito, porque nós sabemos que no âmbito criminal não há essa possibilidade, os direitos são considerados indisponíveis, justamente porque há uma proteção que se espera, a proteção da sociedade. Mas, a princípio, não existe um impeditivo. Evidentemente que as câmaras privadas, elas vão se dedicar mais às questões cíveis, imagino eu, as questões comerciais, e também está muito circunscrita às questões de família. Não é? Entendi. Nós temos aí, nas estatísticas, né, que na área do comercial, por exemplo, né, que as grandes empresas, telefonia, bancos, cartões de crédito, são os vilões aí dos problemas dos consumidores, né? Eles têm interesse em aderir a essa Câmara Privada de solução de conflitos para evitar que o processo se alongue, se arraste na Justiça? Eu acredito que tem muito. Nós, recentemente, já fizemos vários convênios por intermédio do nosso SEJUSC, os Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania, espalhados por todo o Estado. Hoje nós temos em torno de 96 SEJUSCs já instalados. 96 comarcas ou 96 unidades? São das comarcas, são instalados nas comarcas. E além do SEJUSC itinerante, que é um SEJUSC onde que vai naqueles municípios de baixíssimo IDH e presta um serviço excepcional, em parceria, inclusive, com o Ministério Público. Mas isso é outra iniciativa, né? Da Câmara Privada é um, e esse dos Centros de Solução de Conflitos. Na verdade, são iniciativas um tanto quanto distintas, mas interligadas. Porque os SEJUSCs, inclusive, é que fazem também o controle e a fiscalização das câmaras privadas de conciliação e mediação. Ocorre o seguinte, que no caso das câmaras privadas de conciliação e mediação, a sua atuação ficaria extremamente fora do controle do judiciário no que toca ao pré-processual, quando as partes assim o desejarem, não é?
Entretanto, no caso do processual, as câmaras privadas de mediação e conciliação estarão intimamente ligadas ao judiciário por intermédio dos Sejuscs, não é? Muito bem. Doutor Saulo, eu vou ampliar o nosso debate, convidando agora os estudantes da Faculdade de Direito, hoje do Centro Universitário UniBH. A primeira pergunta, por favor. Qual a importância e impacto dos métodos consensuais de solução de conflitos para a sociedade atual e para o judiciário? O Felipe faz uma pergunta que é extremamente importante. Por quê? Na verdade, o que se espera, que eu disse logo no início do programa, é que os métodos hoje, que não são inclusive considerados alternativos, mas sim métodos mais adequados de solução de conflito, o que se busca é uma nova porta para a discussão de conflitos por parte da sociedade de maneira civilizada. Evidentemente que isso, o que se espera, nós teremos um impacto na distribuição de processos e também até de solução mais rápida de demandas já ajuizadas. Há alguma diferença na atuação das câmaras privadas de conciliação e mediação em relação à atuação do Poder Judiciário? O Matheus faz uma pergunta que é importante também sob o ponto de vista do esclarecimento. As câmaras privadas, elas não se confundem com a atividade judicional ou atividade de autoridade do juiz. As câmaras, elas resolvem os problemas sob o ponto de vista da autocomposição, isto é, a partir do interesse das pessoas envolvidas no conflito. O que ocorre é que, naquelas hipóteses em que as partes desejarem ou enquanto existir já processo, haverá a participação do juiz coordenador do Sejusc para a homologação daqueles eventuais acordos. Os conciliadores e mediadores precisam ser necessariamente graduados em direito? É outra questão também que é muito duvidosa, que traz muita dúvida. Não precisam ser formados em direito. Aliás, se espera até que os conciliadores e mediadores sejam formados em outras áreas, como, por exemplo, as áreas de psicologia, assistência social, antropologia, sociologia. Eles precisam ser graduados em alguma graduação superior e ter uma experiência de 2 anos naquela sua atividade, mas não precisam ser graduados em direito. E amplia essa visão sobre o conflito, né? Sem dúvida alguma, facilita inclusive a composição. Muito bem, agradecer então a participação dos estudantes da Faculdade de Direito do Centro Universitário UniBH. Doutor Saulo, a respeito ainda da Câmara Privada, essa solução de conflitos, ela acontece presencialmente ou pode acontecer virtualmente? Como é que funciona isso? Na verdade, nos casos de autocomposição, nós temos, inclusive, a plataforma digital implantada pelo CNJ. Inclusive, no nosso tribunal, é possível se fazer a mediação ou a conciliação digital. Nós, inclusive, estamos incentivando as empresas, não é, os bancos, etc., os grandes, que nós chamamos demandistas de massa, para que se utilize dessa ferramenta. Também nas câmaras privadas isso pode ser feito por intermédio do sistema hoje que é acessível a todos, que é o da internet. Tudo somado, o custo é menor do que um processo judicial, né? Muito mais rápido também. Muito menor. A pessoa que já tem uma demanda, ela pode retirar essa demanda e participar dessa câmara privada, ou seja, recomeçar o processo? Na verdade, não haveria necessidade até de recomeçar o processo, de retomar um diálogo para que o acordo seja feito, né? E, consequentemente, aquela demanda judicial seja extinta. Como é que uma pessoa interessada pode acessar esse tipo de serviço? Ela tem que ser demandada, a empresa que toma essa iniciativa, ou a pessoa pode também procurar essa solução? Não, na verdade é o seguinte, a porta aberta, ela é ampla, quer dizer, se houver necessidade, se a pessoa desejar buscar os Sejuscs, né, no caso do Centro Judiciário de Solução de Conflito, basta que ele procure qualquer um daqueles Sejuscs espalhados pelas nossas comarcas de Minas. Onde que ele vai encontrar o endereço? No nosso site. O endereço, o nome do coordenador do Sejusc, telefone.
Se quiser também, ele pode acessar o nosso site e fazer a reclamação. Automaticamente, a audiência já será designada. No caso das câmaras privadas de conciliação e mediação, ele deve procurar uma das câmaras que são aquelas já cadastradas no nosso NUPMEC, que ficam lá na terceira vice-presidência. E essa câmara está identificada com a empresa com a qual ele tem um litígio? Não, não. São completamente distintas daquele interesse da empresa. Aliás, deve ser. Entendi. Agora, como é que a gente define quando é mediação, quando é conciliação, arbitragem? Como é que é feita essa definição? Na verdade, é o grande problema de se definir as diferenças entre conciliação e mediação. A arbitragem é mais fácil. Com relação à mediação, o mediador, na verdade, procura-se se fazer a mediação por intermédio daquelas pessoas ou aqueles litigantes, aqueles que estão em conflito, que já tinham uma relação, como, por exemplo, na questão familiar ou na questão, muitas vezes, de uma situação de envolvimento empresarial, onde que as pessoas já se conhecem. E o mediador nada mais vai fazer do que arrefecer os ânimos para que aquelas pessoas possam se compor. No caso da conciliação, se espera que ela se faça por intermédio daqueles que são mais estranhos à relação e que o conciliador ele vai atuar como um propositor, quer dizer, proativamente, para que o acordo seja atingido. No caso da arbitragem é completamente diferente, que muitos consideram inclusive um sistema heterocompositivo, porque na medida em que as partes litigantes fazem um termo de compromisso de não buscarem o judiciário e aceitarem um laudo arbitral. Na verdade, ali é um perito que ficará incumbido de decidir quem tem ou não tem razão. Muito bem. Doutor Salvo, vou fazer um novo intervalo. Eu gostaria então que no próximo bloco você explicasse um pouco mais como que alguém pode se interessar em montar uma câmara privada e ser um mediador, ser um conciliador, e qual é o custo disso? Se ele recebe, tem a remuneração, uma tabela sobre esse tipo de serviço. A gente volta então em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Amages. Hoje estamos discutindo os métodos alternativos de solução de conflitos e o surgimento aí de câmaras privadas de solução de conflitos. O nosso entrevistado é o desembargador Saulo Veciani Pena, que é terceiro vice-presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e coordenador do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos. Doutor Saulo, deixei para o senhor uma questão no bloco anterior a respeito da formação desse cadastro, dessa câmara privada. Quem se interessa por fazer isso, existe algum custo, alguma tabela? Como é que funciona? Bom, na verdade, a formação da Câmara, como eu disse, ela é prevista em lei, tanto na Lei 13.140, como nas resoluções do CNJ e também do nosso tribunal, a resolução 125 e a 502 nossa aqui do nosso tribunal. Agora, com relação ao custo, na verdade o custo dos mediadores e dos conciliadores, ele é um ônus assumido pelas próprias partes, que combinam com a Câmara ou com os mediadores e conciliadores. Quando se trata, na verdade, de conciliação ou mediação, que seria, portanto, aquela que estaria sob o palio da justiça gratuita, quer dizer, nós teríamos aí a assistência judiciária, porque envolveria aquelas pessoas que não têm condição de bancar sequer um processo judicial e, quanto mais, um sistema privado de conciliação e mediação. Isso daí será resolvido por intermédio de uma tabela futuramente que será feita pelo Tribunal de Justiça com parâmetros fixados pelo Conselho Nacional de Justiça. No âmbito do nosso tribunal já vem sendo preparada uma tabela. Nós estamos esperando a resolução do Conselho Nacional de Justiça, preferimos esperar, pelo menos por enquanto, estabelecendo quais seriam esses parâmetros. Evidentemente que, na atual situação, nós contamos muito com a colaboração de mediadores e conciliadores. Como o estágio do sistema autocompositivo está muito no início,
muitos conciliadores e mediadores se interessam pelo sistema até para criar um novo nicho de mercado. E aí nós contamos com esses profissionais que são voluntários, que atuam nas câmaras, sejam elas privadas de mediação e conciliação, sejam por intermédio dos Sejuscs. Uma vez escalados, eles não podem recusar o tipo de conflito a ser trabalhado, não. Olha, a princípio não haveria assim, razão para, quer dizer, no caso do juiz fazer a indicação, só se houvesse um impedimento, uma suspeição, nos mesmos moldes que existem em relação a magistrados, peritos, etc., ou proximidade com as partes. Mas com relação à recusa, poderia haver, evidentemente, se seja o mediador ou o conciliador não se sentir habilitado ou não se sentir confortável, o que nós chamamos de foro íntimo. Isso daí também tem que deixar o critério do mediador e do conciliador. E o cidadão, quando procura o Sejusc, o Centro de Solução de Conflitos e Cidadania do Tribunal, ele tem que levar um advogado? Não precisa necessariamente levar um advogado. Há uma recomendação, inclusive, que eles sejam assistidos por advogados, mas não precisa. As sessões de mediação e conciliação é que existe uma dúvida muito grande, uma polêmica muito grande, se os advogados poderiam ficar o tempo todo presenciando as reuniões ou as sessões de mediação e conciliação. A recomendação que nós passamos é sempre que haja uma ponderação com relação do mediador e do conciliador para que eles participem, até para que os advogados se integrem no sistema e facilitem no futuro que o sistema dê certo, que haja uma implementação institucional dos sistemas autocompositivos. Ocorre que nós encontramos algumas situações onde que há a possibilidade de o acordo ser atingido, às vezes até com mais facilidade, quando os mediadores perdem apenas para conversar com as partes envolvidas. Entendi. Eu volto a esse tema daqui a pouquinho, doutor Saulo, e gostaria que antes o senhor fizesse para a gente a indicação de leitura no quadro Pensamento Literário, por favor. E eu tenho aqui um livro que é instigante, é um livro para reflexão, que serve não apenas para aqueles que são bacharéis em Direito ou que seguem alguma carreira jurídica, mas também para todo e qualquer cidadão. É um francês, Jean Crouet, que é A Vida do Direito e a Inutilidade das Leis. Na verdade, é interessante o livro, uma vez que trata da questão relativa à aplicação da lei e, ao mesmo tempo, a visão maior principiológica do direito. Interessante tema, justamente partindo de um francês, onde que lá nós tivemos o berço da legalité, isto é, da legalidade. E, portanto, eu imagino que é uma boa reflexão para todos. Uma boa indicação, com certeza. Por falar nisso, doutor Saulo, o senhor falou no sistema francês aí, esses métodos consensuais também são aplicados no exterior, em outros países? Como é que eles tratam essa questão? São aplicados também muito nos países civilizados, principalmente no oeste europeu, no ocidente, na parte ocidental, e também nos Estados Unidos. Ocorre o seguinte, que nós aqui no Brasil, e recentemente nós tivemos aqui um seminário internacional de mediação, talvez estamos dando um viés até mais humanístico, mais social ao sistema. Nós sabemos que os países desenvolvidos, especialmente os Estados Unidos, se preocupam muito com os métodos autocompositivos naquilo que interessa às questões negociais, por envolver o aspecto econômico e porque facilita os acordos e também reduz o tempo, o que representa uma economia de gastos. Isso tem uma relação com o custo da justiça lá e cá também, né? Sem dúvida nenhuma. Nós pensamos, evidentemente, nisso. A questão do custo judicial, a questão da economia como um todo, mas também nós estamos dando aqui um viés social e humano que é fundamental para que os métodos também funcionem bem na nossa tradição latino-americana. E a conciliação é uma política permanente hoje do Poder Judiciário nacional até, né? Nacional, é uma política nacional do Poder Judiciário. Agora, doutor Saulo, se esse crescimento de câmaras privadas, isso não pode trazer alguma confusão na cabeça do cidadão entre o que é público, o que não é público, o que é do tribunal, o que não é judiciário?
Não, evidentemente que inicialmente pode trazer algum equívoco e tal, mas o tribunal justamente está aí justamente para prestar esses esclarecimentos. Mas eles não podem usar símbolos oficiais, nomes de tribunais, eles não podem usar De jeito em suas algum. câmaras, não. A própria lei prevê isso. Não há possibilidade de se usar o nome, a simbologia que ligue à magistratura, como nome de juiz, como tribunais, né, símbolos ou brasões da República ou dos estados. Ok. Muito bem, eu conversei aqui com o desembargador Saulo Versiani Pena, que é terceiro vice-presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e coordenador do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos. E discutimos aí o crescimento de métodos alternativos de justiça, como as câmaras privadas de solução de conflitos. Doutor Saulo, obrigado pela entrevista. Foi um prazer recebê-lo aqui mais uma vez no Pensamento Jurídico. Eu é que agradeço, estou sempre à disposição. Muito obrigado, o prazer é nosso. Ficamos por aqui. E se você quiser participar, escreva para pensamento@amages.com.br. Obrigado e até a próxima.